Agora são 6h49, nós estamos de volta com o Manhã no Ar e vamos falar sobre as eleições suplementares que estão se aproximando. A campanha eleitoral está nas ruas, os candidatos já percorrem capital e interior, apresentam propostas. Enquanto isso, o Tribunal Regional Eleitoral segue o cronograma para a realização do pleito. Apesar dos esforços, há uma preocupação dessa eleição fora de época ser esvaziada nas urnas. Para esclarecer algumas dúvidas e falar como o TRE está se preparando mais uma vez para essas eleições, nós estamos recebendo aqui o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, Messias Andrade. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez, ótimo dia. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouco dessas eleições, né, que está se aproximando. Essa eleição que é muito atípica, principalmente além de ser uma eleição suplementar, que é uma eleição fora de época, uma eleição que vem depois de uma cassação, uma eleição que vem depois de uma mudança na legislação eleitoral que aconteceu em 2015 com a mini-reforma e com várias ações na justiça. Uma hora tem eleição, outra hora essa eleição corre risco. A gente está a menos de 20 dias da realização do pleito. Ainda há risco de que ele não aconteça dessa forma, de uma eleição direta? Bem, nós entendemos que essa eleição está ocorrendo ainda por conta de uma liminar, né? Mas, salvo engano, Henrique Oliveira tentou também outra ação no TSE, que foi negada. Um dos fundamentos do ministro foi a reunião que nós tivemos no TSE na semana passada, falando acerca de valores, mas, salvo engano, tem mais 3 ações correndo no STF. E nós, de certa forma, ficamos ansiosos por conta dessa situação, porque naquela semana que o ministro Lewandowski soltou aquela decisão e que paralisou o pleito por quase uma semana, nós só não tivemos maiores prejuízos porque nós trabalhamos muito durante os meses de maio, junho e uma parte de julho para que tudo fosse adiantado. Então nós tínhamos até uma certa folga nos nossos procedimentos e processos, que ela foi praticamente dizimada com essa decisão. Quando voltou, acho que na sexta-feira que nós começamos com força total os trabalhos, nós já começamos praticamente no limite, tanto que um dos pontos críticos, né, que foi resolvido essa semana foi a contratação dos técnicos de urna de transmissão com o IFAM. Então nós tivemos que fazer um ajuste muito pontual. Contamos muito com o IFAM, que é o parceiro desde das eleições de 2016, e hoje deve estar encerrando o processo seletivo para a contratação desses técnicos. Então, hoje, te afirmo que praticamente a nossa eleição ela está pronta, está 90% caminhada, as urnas saindo, e estamos esperando a possibilidade de executar esse pleito no dia 6 de agosto. A preocupação acaba ficando um pouco maior porque o recesso do STF termina agora no fim do mês, né? E aí, por enquanto, é uma decisão liminar que garante essa eleição. Dependendo do que a corte avaliar, se avaliar a tempo, porque a eleição já é dia 6, pode ter alguma reviravolta, o que acaba sendo pouco provável, levando em consideração os custos da eleição, né? Custos para os candidatos e principalmente o custo para o erário, porque por ser uma eleição suplementar e no Amazonas, com essa dimensão continental, custa caro. Custa muito caro e recentemente no TSE, uma das preocupações do próprio Tribunal Superior Eleitoral era no que diz respeito à realização do pleito, porque o TSE nos apoiou incondicionalmente esse período todo. Tanto que no primeiro e segundo período estão mandando analistas e técnicos para nos ajudar no pleito. O envolvimento da Justiça Eleitoral é tão intenso e tão grande que, por exemplo, estamos recebendo na semana que vem analistas do TRE do Pará para implantar um sistema de monitoramento dos equipamentos de transmissão de dados em todo o estado, para a gente saber pontualmente onde é que possivelmente está o problema. Estamos recebendo também técnicos do Tribunal de Rondônia para cobrir aquela área de Guajará. Estamos também recebendo apoio do Acre. Então, assim,
Roraima agora, nós tínhamos um problema crítico, né, das baterias para compor o kit das urnas, que por conta daquela liminar nos atrasou uma semana, então não teria tempo hábil de chegar. Então o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima já está mandando 500 baterias para nós, sem custo praticamente, porque a direção geral de lá entendeu que eles teriam que nos ajudar, que somos grandes parceiros. Então nós estamos recebendo um apoio muito grande dos tribunais, e a expectativa de todos é que nós possamos fazer essa eleição suplementar, que vai ser uma referência para a justiça eleitoral do país. A eleição acontece no dia 6 de agosto em todo o Amazonas. As urnas já começaram a ser distribuídas e há uma dificuldade dessa distribuição de urna por conta do período de enchente, né? São cerca de 38 municípios que continuam em situação de emergência, mas eu acredito que mesmo com a dificuldade da enchente ainda é melhor do que no período de vazante, né? Como normalmente estão acostumados a trabalhar. Olha, mas eu vou te falar que esse período de enchente, de certa forma, nos beneficiou no que diz respeito à entrega das urnas, porque fica mais barato a licitação. Para você ter uma ideia, a expectativa de nós licitarmos a contratação de logística era em torno de 2 milhões de reais. E nós fizemos uma licitação que ficou em torno de 1.200.000, 1.300.000, porque muitas dessas urnas elas vão via fluvial. Então, no que diz respeito à enchente, o nosso maior gargalo hoje é o trabalho que os chefes de cartório do interior estão fazendo pontualmente para identificar quais locais de votação estão mais adequados para atender o eleitor no dia da eleição, por conta de alguns locais estarem alagados. Mas a enchente, de certa forma, nos beneficiou nessa logística, mas também prejudicou um pouco os chefes de cartório para encontrarem os locais mais adequados para atender os eleitores. Pelo que a gente percebe, o TSE está ajudando, os TREs da região estão ajudando, o TRE daqui já reforçou também um efetivo para conseguir realizar esse pleito que vira case para todo o país, né? Porque vai se tornar uma referência. Agora, mesmo com todo esse preparo, há uma preocupação que é do TRE e também, acho que até principalmente dos candidatos, de índice de abstenção, de pessoas não irem no dia 6 para as urnas, fazer a votação. E essa preocupação acaba sendo maior, principalmente no interior do estado. Eu conversei com alguns candidatos, vi algumas entrevistas, eles dizem que chegam em alguns municípios e as pessoas não sabem que eles são candidatos ou não sabem que vai haver uma eleição. E esse é um desafio muito grande de convencimento e de informação para essas pessoas, né? Porque tem um convencimento para que a pessoa vá, entenda que ela tem que ir, e o acesso à informação de ela saber que vai haver uma eleição daqui a alguns dias. Isso que você falou é uma grande verdade. O nosso maior gargalo hoje, podemos afirmar que é o interior do estado. Na capital, a situação é bem menos complexa, porque o eleitor tem acesso a redes sociais, e hoje a campanha, né, ela evoluiu, deixou de ser um pouco mais na rua para se tornar um pouco mais virtual. Então, as redes sociais funcionam muito bem. Já no interior do estado, como a disponibilidade da internet é mais difícil, nós estamos fazendo um trabalho pontual com os chefes de cartório para que eles convoquem os líderes comunitários, informem das eleições. Mas, independente dessa situação, a nossa assessoria de comunicação do tribunal já deve estar lançando, até o final dessa semana, uma propaganda onde o presidente vai dar seu depoimento, já antecipando uma ação que sempre é na última semana. Vamos trazer para a segunda semana, chamando o eleitor para votar, mostrando a importância do eleitor para a escolha do nosso próximo governador. E nós esperamos alcançar o máximo de eleitores possíveis, principalmente no interior do estado. Lembrando que na capital, no último pleito, a nossa abstenção foi aproximadamente de 5%, enquanto nas demais capitais era 18 e 20%, foi a menor do país no que diz respeito às capitais, e a segunda menor no que diz respeito a todas as cidades. Isso muito por conta do trabalho de rezoneamento que nós fizemos. Mas hoje nós temos uma preocupação muito grande de chamar o eleitor para participar das eleições, porque o gasto está sendo muito alto
e nós entendemos que essa participação é necessária, é primordial para, de certa forma, nós coroarmos nosso trabalho, que é a realização de um pleito em tempo muito reduzido. Esse rezoneamento foi muito importante porque as pessoas passaram a votar perto de casa, né? Muita gente tinha tirado o título de eleitor há um certo tempo, estava votando longe das suas residências e com o rezoneamento acabou votando pertinho e isso fez com que a gente conseguisse esses números tão positivos, né? De baixa na abstenção. O jornal A Crítica de hoje destaca, tem uma reportagem especial falando dessa preocupação, ouviu alguns candidatos como o Eduardo Braga, que diz que não tem uma pesquisa direcionada a índice de abstenção, mas se preocupa em relação à quantidade de faltosos, porque percebeu durante as pesquisas realizadas pelo grupo político de que há muita gente indecisa, muita gente ainda que não tem acesso à informação que vai haver uma eleição. A Amazonino Mendes diz que acha natural, por conta de um pleito fora de época e com tempo reduzido de campanha. Rebeca Garcia também acredita num aumento de cerca do dobro de abstenção na capital em relação ao ano passado, né, onde a gente teve uma eleição aqui muito satisfatória. Agora, para o TRE, existe alguma expectativa em relação à quantidade de pessoas que devam ir às urnas ou não? Ou é algo que só no momento mesmo vai dar para se ter uma noção? Olha, o que nós sentimos é que o eleitor ele não está tendo muito interesse na eleição, né? Então, por isso que nós estamos fazendo um trabalho de conscientização nesses próximos dias, no que diz respeito à participação do eleitor. Agora, um aspecto positivo é o seguinte: nas eleições de 2016, a nossa média foi de 5% aproximadamente. Então, quase 3, 4 vezes abaixo da média nacional. Então, se nós tivermos uma abstenção de, digamos, o dobro, de 10%, nós ainda, teoricamente, estamos no lucro, se considerar... Metade do resto do país. Metade da média nacional do país. E eu vou lhe falar que nossos chefes de cartório, principalmente do interior, eles estão trabalhando para que isso não aconteça, né? Então, nós temos a expectativa de que na última semana, com as campanhas, com a própria participação dos candidatos, motivando os seus eleitores, nós tenhamos um nível de abstenção aceitável. Para a gente encerrar, gostaria que você deixasse sua mensagem para o eleitor que está desestimulado, né? A gente está numa fase bastante complicada de denúncias de corrupção, de cassação, de uma eleição que é de fato atípica, da importância dele ter essa consciência de no dia 6 ir às urnas e, se necessário, voltar no fim do mês para um possível segundo turno. Eu acredito, até como eleitor, que não adianta nós tentarmos fazer manifestações nas ruas, pedindo que o presidente A, B, o candidato A ou B saiam. Eu acho que o momento que nós temos força é no momento do voto, onde nós temos voz ativa e nós podemos decidir o futuro do nosso estado, do nosso país. Então, o eleitor tem grande responsabilidade nesse momento de turbulência que passa o país, e daí o nosso apelo para que ele participe do que nós chamamos da festa da democracia e possibilite eleger o nosso próximo governador com a participação maciça da população. Mesmo sem ônibus no dia 6, aqui na capital? Mesmo sem ônibus no dia 6, que também foi uma ação estratégica. Nós entendemos que, como você mesmo falou, tivemos um sucesso muito grande com o rezoneamento, baixando a taxa de abstenção e possibilitando que o eleitor vote próximo à sua residência. Essa abstenção não ocorra. Pra você ter uma ideia, 95% dos eleitores, eles moram próximo ao local de votação. Então, a partir dessa comunidade que a Justiça Eleitoral do Amazonas possibilitou, principalmente para os eleitores da capital, é que nós fazemos o apelo para que os eleitores participem no dia 6 da festa da democracia e possibilitem eleger o nosso próximo governador com o máximo possível de participação da população. Muito obrigada por sua participação, Messias Andrade, que é o diretor-geral eleitoral do TRE aqui no Amazonas, mais uma vez falando sobre essa campanha e sobre, na verdade, esse pleito que está sendo preparado para o dia 6 de agosto. Obrigado e um bom dia. E você aí de casa confere a partir de agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para essa terça-feira.
O candidato Amazonino Mendes, pela manhã, grava programa eleitoral. No fim da tarde, faz reunião com industriários. E à noite, se reúne com moradores do bairro Alvorada 1. Eduardo Braga faz reunião interna e grava programa eleitoral. O candidato Jardel Deltrudes faz caminhada pela manhã no bairro Novo Israel. E à tarde, faz visita aos municípios de Iranduba e Novo Airão. O candidato José Ricardo faz panfletagem nas fábricas do distrito. Pela manhã, faz panfletagem no bairro Zumbi 2. E à tarde, vai fazer minicomício na Compensa 3. Pela manhã, a candidata Liliane Araújo faz caminhada e panfletagem no centro. À tarde, tem almoço com lideranças comunitárias. E à noite, faz reunião com coordenadores. O candidato Luiz Castro faz coletiva com Marina Silva pela parte da tarde. Logo após, faz caminhada na Avenida Eduardo Ribeiro e à noite faz reunião com lideranças. Marcelo Serafim tem atividades parlamentares. Pela manhã, à tarde faz gravação de programa eleitoral e caminhada no bairro São José. Rebeca Garcia faz atividades na rua. Pela manhã, à tarde tem almoço em uma fábrica no distrito e à noite faz caminhada na Zona Leste. O Wilke Barreto tem atividades parlamentares pela manhã. À tarde faz caminhada no bairro Cidade de Deus e à noite se reúne com moradores da Zona Norte. E a Fundação Amazônia Sustentável lançou edital para a seleção de estagiário administrativo para quem tem interesse em apoiar as atividades do edital Floresta em Pé. Quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Thea. Como os interessados podem participar desse processo de seleção? Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, essas inscrições, elas têm que ser feitas com o envio do currículo, né, e das informações dos candidatos para um e-mail muito específico. Exatamente para o e-mail rh@faz-amazonas.org. A partir desse e-mail, esse candidato vai estar enviando todas as suas informações, mas nós temos aí disponíveis para esse trabalho apenas 2 vagas. Uma das vagas é voltada principalmente para os estudantes de administração e economia e a outra vaga é para os estudantes de engenharia florestal. Os prazos também são diferentes, viu, Adriane? Para os estudantes de administração e economia, é preciso fazer o envio desse currículo no e-mail que nós acabamos de informar até o dia 19 de julho, ou seja, eles têm apenas até amanhã para fazer essas inscrições. Para os estudantes de engenharia florestal, a inscrição se estende um pouquinho mais, ela vai até o dia 22 de julho, onde você vai poder fazer aí o envio do seu currículo que você preparou pela internet também, para que ele passe por uma avaliação. Qual é que é a grande vantagem desse estágio da Fundação Amazônia Sustentável? No caso dos estudantes de administração e economia, eles vão ter ali, além dos benefícios, claro, né, toda uma experiência na elaboração de projetos, na verificação de planilhas. Eles vão realmente ter uma experiência com profissionais capacitados para que esses projetos administrativos, econômicos e principalmente quantitativos, né, para que a avaliação estatística dos projetos que são tocados pela Fundação possam ser avaliados pelos gestores. No caso de quem faz engenharia florestal, a experiência é um pouquinho diferente, é uma experiência mais de campo, uma experiência realmente voltada para as unidades de conservação que são administradas pela Fundação Amazônia Sustentável. Os alunos que tiverem aí a oportunidade de serem selecionados para essas vagas, eles vão receber vários benefícios. O salário, a remuneração é de R$ 800, a carga horária é de 30 horas semanais, ou seja, você vai trabalhar 5 horas por dia. Tem também auxílio transporte e ticket alimentação. A partir do momento que você é selecionado, você tem aí essas vantagens, sem contar que tem a vantagem realmente, né, Adriane, da experiência profissional que faz toda a diferença. Até porque a Fundação lida realmente com as unidades de conservação aqui do nosso estado e com certeza você ter essa experiência mais direta junto desse trabalho faz muita diferença para o currículo, principalmente dos engenheiros florestais. Adriane. Bastante, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho. A gente tem a nossa interação com a Rádio Acrítica. Olha só, o Amazonas perdeu mais de 4.000 vagas de emprego só este ano. E o comércio e a indústria foram os setores mais afetados. A gente tem ainda o quadro Lição de Casa, que traz a importância da leitura. Isso e muito mais daqui a pouquinho, então não saia daí.